Luiz, quais os impactos que as contratadas já estão tendo nas suas obras públicas? Bom, boa tarde a todos. É um prazer enorme estar presente, aceitar o convite. Uma honra muito grande da ERJ estar presente. Eu diria que realmente o impacto é muito maior do que se pode mensurar, porque você quebra toda a cadeia produtiva. E no caso do Rio de Janeiro, vários estados excepcionalizaram a construção como uma atividade principal, como atividade essencial. O Rio não. O Rio, a construção ficou num limbo. Ela não está proibida, nem está excepcionalizada. Agora, o grande contexto é que a maior parte da nossa força laboral mora e vive na Baixada Fluminense. E o transporte em ônibus convencionais de intermunicipalidade, de pessoas que saem de Caxias para ir trabalhar no Rio, não pode. Está proibido. Então, o primeiro problema foi a perda de grande parcela da mão de obra. Nós hoje não temos como ter mão de obra acessando os nossos canteiros na sua plenitude. Esse é um ponto. Segundo, também as excepcionalidades em função de risco maior, de idade. E o setor da construção, é importante que se faça uma ressalva, fruto de um trabalho muito grande feito no passado, é talvez dos que mais tenha evoluído nos sistemas de qualidade, saúde e meio ambiente. O setor da construção prima por manter canteiros, por tratar a saúde dos funcionários, fornecer alimentação. Então, é um setor que estava muito mais preparado que vários outros para enfrentar isso. Fizemos várias modificações, mas assim mesmo nós estamos tendo problemas de falta de pessoal, de falta de entendimento por parte de algumas autoridades do que é o setor, de como a gente vai trabalhar. E, além do mais, você tem dificuldade de fornecedores te entregarem o material nas obras. Então, nós estamos vivendo realmente um momento muito crítico. E algumas obras são essenciais. Vocês agora estão começando um hospital de emergência lá em Nova Iguaçu, que vai precisar transportar gente de tudo que é lado, que vai ter que ter uma excepcionalidade enorme para poder atender, para fazer em 60 dias o que está subentendendo, uma massa laboral incrível para atender isso, com deslocamentos enormes de pessoal e equipamentos e materiais. Então, o setor hoje ele sofre violentamente no Rio de Janeiro porque ele ficou no limbo. São Paulo não. São Paulo disse, vai trabalhar. O governo federal disse, Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte vai trabalhar porque é essencial nós termos transporte das estradas. Santa Catarina excepcionalizou. Paraná excepcionalizou. Rio Grande do Sul excepcionalizou. Nós ficamos no limbo. E hoje o nosso setor sofre violentamente. Nós estamos fazendo um trabalho, inclusive, de orientar. E o outro ponto é que o setor, nos últimos anos, ele ficou restrito a médias e pequenas empresas, com um fôlego muito menor para resistir a um problema desse, como nós estamos enfrentando agora, do que tinham as empresas do passado. Então, hoje, nós estamos lutando e orientando as empresas para tentar garantir a sobrevivência delas e garantir essa massa laboral que nós imaginamos, o Cláudio falou, entre a construção civil e a construção pesada, nós geramos 160 mil empregos hoje, com toda a crise que nós estamos passando. Então, isso é um problema seríssimo. Quais seriam aí as reivindicações que as contratadas teriam perante o poder público, seja os contratantes ou mesmo as outras autoridades, em dois cenários? Primeiro, para a continuidade das obras, manter as obras nesse momento, e, num segundo momento, quais seriam as reivindicações para manter equilibrados os contratos de construção? Cristiano, é interessante esse questionamento, porque nós fizemos isso em 3 etapas, praticamente. No dia 27 de março, o Sinduscom, que é o Sindicato da Construção Civil do Rio de Janeiro, e a ERJ, encaminharam uma carta ao senhor governador e ao secretário de Transporte, Telmo Pinho, pedindo exatamente que excepcionalizasse o transporte intermunicipal dos trabalhadores. Não tivemos resposta. Refizemos esse pedido no dia 30 de março de 2020
também pedindo essa excepcionalização e mostrando os problemas que daí vinham. Então, hoje, nós, inclusive, encaminhamos ao senhor governador, estamos encaminhando aos prefeitos uma carta, nas quais nós estamos elencando os problemas que a gente está passando. Quer dizer, primeiro, frisando esse aspecto que eu havia falado, que o setor da construção é um setor que sempre primou pela qualidade, meio ambiente e saúde dos seus critérios de obra. Hoje, ele está tratando com muito mais cuidado essa área. E nós estamos trabalhando em sintonia com os sindicatos trabalhadores, com o SECONS, que é o órgão dos sindicatos que está da parte de saúde, e que nós estamos pedindo muitas vezes que medidas sejam tomadas de fim de viabilizar as obras. Os fornecedores de materiais não estão conseguindo entregar. Parte da massa laboral também não. Então, a primeira coisa que a gente pede é que haja uma prorrogação, caso a empresa esteja interessada, no mínimo de 120 dias nos contratos. É óbvio que o contrato que você tinha para fazer um determinado objeto, nesse período ele vai delongar muito mais e não vai ter condição de executá-lo. Então, esse é o ponto que, independente de qualquer problema, se estude a prorrogação imediata do contrato. Pode ser que a empresa diga, eu não preciso, ok, mas ela terá o direito de usar essa prorrogação se assim o desejar. O segundo é que, da mesma forma que o Cláudio falou, a gente entende que tem que haver um reequilíbrio econômico, e aí sim um reequilíbrio econômico do contrato, e coincide exatamente com o que o Cláudio falou. Por quê? Porque a obra vai demorar mais, o material nesse momento está chegando mais caro, a execução daquela tarefa está muito mais complexa por causa de todos esses pontos. Então, para evitar problemas que já ocorreram e que quem viveu nesse estado, o problema da Serra, quando houve aquele catástrofe na Serra, queríamos que, desde já, se estudasse e se estruturasse uma forma de negociar esse equilíbrio econômico e financeiro com a participação dos tribunais de contas e do Ministério Público, para não vir depois da manhã ver o que estão acontecendo com companheiros nossos que ainda estão sendo processados porque foram atender a emergência da Serra. Então, esse é um ponto que nós entendemos ser extremamente importante. O terceiro é que nós entendemos que, nesse momento, não deve haver qualquer tipo de multa ou penalidade. Outro dia, um companheiro nosso me telefonou dizendo que estava sendo multado porque a obra ia atrasar. Então, nós entendemos que, nesse período, é uma excepcionalidade, não pode haver esse tipo de penalidade. E, finalmente, para tentar evitar o desemprego, e nós não queremos um tostão de ajuda de custo de ninguém, pelo menos que se pague os atrasados que devem, Estado e município, às empresas para tentar evitar a dispensa. E essas empresas que fossem aquinhoadas com isso, não de uma vez dentro de um parcelamento, assumiriam o compromisso de não despedir ninguém. Isso é o mínimo que a gente pode ver para tentar manter o setor vivo, enquanto nos outros estados eles vão continuar vivos. E, mais uma vez, o Rio, que hoje não tem mais nenhuma empresa perene praticamente, vai sair perdendo. Eram esses os pontos hoje. Tiago, boa tarde. Como os contratantes eles estão preparados ou deveriam se preparar para encarar esses desafios desses contratos públicos, tanto os de obra como os de concessão, especialmente se tratando de um evento absolutamente extraordinário que a gente está vivendo? É um prazer estar aqui, ainda que por meios heterodoxos, né? Na verdade, a gente está caminhando aí para um grande cenário de heterodoxia, né? E respondendo diretamente, Cristiano, a sua pergunta, eu acho que a resposta do poder público ela deve se assentar num tripé calcado aí em serenidade, prudência e sensibilidade. Serenidade para realmente dar conta, inicialmente, das dificuldades administrativas geradas aí pela pandemia. O quadro de funcionários é restrito, muita gente em grupo de risco, sem contar que essa transição aí para um sistema de home office ela é imperfeita, ela foi um pouco atabalhoada em virtude aí do ocorrido. Além disso, e esse foi um ponto que o Cláudio bem colocou, o poder público vai experimentar nos próximos meses, já está experimentando uma queda brutal na arrecadação. Isso fatalmente vai prejudicar a continuidade dos serviços.
Agora, entrando numa pauta mais operacional, eu acho que deve dar lugar à prudência. Nesse primeiro mês, a gente está entrando aí em mais ou menos um mês de convivência com a pandemia, e o que se vê é uma invocação de teoria da imprevisão, pleitos de reequilíbrio, e é claro que eles devem ser atendidos, mas eles não devem ser tomados como se eles fossem uma vacina única. Circunstâncias individuais, peculiaridades de cada contrato devem ser observados. Não há um único tratamento, né? Todos os contratos, eles fatalmente foram infectados pela Covid. Aí eu peço desculpa para vocês, mas é difícil não falar em metáforas biológicas nesse momento. Mas nem todos os contratos eles vão apresentar os mesmos sintomas, nem todos vão ser atingidos na mesma intensidade. E aí, o que eu acho importante adotar como um parâmetro, como uma bússola, é a construção de um ambiente de diálogo entre o contratante e as contratadas. E não só, isso deve incluir também a comunidade de usuários, os órgãos de controle. Há que se ter um diálogo aí, uma relação qualificada por boa-fé e transparência. Transparência aqui é vital, é a pedra de toque. E aí, já entrando em alguns cuidados, né, não pode se perder de vista, do ponto de vista do poder público, que houve também alguns contratos, é claro, isso vai depender de cada prestação, uma queda nos custos incorridos pela contratada e, principalmente, eu acho que esse é o norte que tem que ser adotado. Há que ser visto também o comportamento de cada contratada. Há que se ter aí uma atuação proativa para que cada contratada possa mitigar os efeitos do corona, os efeitos da Covid-19. É claro que eu acho que isso vai ser residual, mas o poder público também tem que ter cuidado com o oportunismo. E qual é a saída? Documentação. Agora, é claro, Cristiano, e indo para o final, é claro que isso não pode ser feito sem que se deixe de ter sensibilidade com o contratado. Eu acho que o Luiz Fernando falou muito bem de algumas situações que, honestamente, não deveriam se colocar aqui. Imposição de multa, uma exigência de um cumprimento total, como se nós estivéssemos numa circunstância pré-pandemia. E aí, pensando nas concessões, é claro que fatalmente obrigações de investimento, o cumprimento dos indicadores, a aplicação automática de descontos tarifários, todas essas questões devem ser revistas dentro desse ambiente aí de boa-fé e com a maior transparência possível. Você falou sobre a criação de um arranjo institucional envolvendo, além do contratante e o contratado, os usuários, os órgãos de controle. Eu queria fazer uma pergunta para você, se você acha que o arcabouço jurídico vigente ele estaria preparado para contemplar esse arranjo institucional. E, emendando nessa pergunta, a gente teve recentemente uma alteração da lei de introdução às normas de direito brasileiro, com a introdução de alguns dispositivos que eu acho que a atual situação vai requerer uma aplicação muito bem arquitetada sobre esses dispositivos. Como é que você vê isso? Cristiano, em relação à sua pergunta, eu acho que o direito não tem todas as respostas, está longe de ter. É por isso que atualmente se fala aí numa substituição da legalidade para que ela ceda espaço à juridicidade. Há que se abrir a prática para um certo experimentalismo jurídico, claro que um experimentalismo cuidadoso, feito com prudência. E aí, entrando, por exemplo, na questão do reequilíbrio, como a gente enxerga classicamente essa categoria, talvez não faça muito sentido aqui. Por quê? Porque a gente está diante de uma onerosidade excessiva que é para todos, que é bilateral. Ao contrário do recorte clássico do Instituto, que fala de uma onerosidade excessiva unilateral.
Como eu já havia colocado, ao lado disso, há a questão da queda de arrecadação. Há que se abrir espaço aí para uma certa criatividade em cima de um dever de renegociação. Dentro disso, dentro dessa questão da renegociação, eu acho que é importante a gente fazer uma distinção entre dois tipos de contratos celebrados com a administração pública. Primeiro, a execução de serviços, e aí, além das questões colocadas pelo Luiz Fernando, eu acho que o caminho vai ser realmente evitar saídas duras, saídas que redundem aí na rescisão contratual. A gente pode pensar aí numa redução de ritmo, até mesmo para evitar ou mitigar demissões em massa, e talvez qualificar essas obras para que elas possam ser inseridas dentro de convênios federais e que não haja aí um soluço no financiamento, né? Agora, infelizmente, eu acho que alguns contratos, número expressivo desses contratos, fatalmente serão rescindidos. Em relação a outros tipos de contrato, contratos de delegação de serviço, aí concessões e PPPs por excelência, em que há uma dimensão econômica, né? Há aí o custo do dinheiro no tempo, há uma preocupação com a estrutura de capital. Eu acho que reequilíbrios completos eles são impossíveis, sendo realístico. Eu acho que eles são impossíveis num curto prazo. Como o Cláudio colocou anteriormente, a questão de revisões e reequilíbrios, ela em tempos normais já é muito tumultuada. Não vai ser diferente aqui. Em contrapartida, eu acho que é imperioso, é mais que necessário ter alguma solução de curto prazo. É necessário uma atuação imediata do poder público. E eu acho que, dada a falta de recursos, isso não pode passar ao largo da participação da União, nem que seja por meio de acesso aos bancos públicos. Pensando em caminhos jurídicos, eu acho que nós poderíamos tentar criar ou um regime jurídico transitório ou aproveitar alguma intervenção, um instituto que está lá meio perdido na Lei Geral de Concessões, mas no setor elétrico ele foi utilizado, foi o caso da MP 577, que foi convertida na Lei 12.767, acabou servindo como uma ponte para resolver problemas pontuais que alguns atores do sistema elétrico estavam experimentando naquele período. Talvez a intervenção aqui seja uma ponte para dotar. E aí, intervenção sem caracterizar qualquer inadimplemento de ambas as partes. Eu não estou falando da questão de culpa, que eu acho que não faz parte do núcleo do Instituto. Mas eu acho que a intervenção promoveria maior transparência nessa relação entre poder concedente e contratado e poderia servir para que o poder público pudesse dotar essa concessão de maior liquidez, né? Isso porque não como uma benesse ao concessionário, mas porque a gente está falando aqui de prestação de serviço público. A gente está falando aqui da concretização de direitos fundamentais da população. E aí, Cristiano, entrando na última parte da sua pergunta, eu acho que a Lei de Introduções às Normas de Direito Brasileiro, a LINDB, tem que ser invocadas como um mantra pelo gestor público, especialmente aí o artigo 21, que diz respeito à consideração das consequências, especialmente quando da tomada de decisão, quando devem ser contemplados expedientes alternativos, e principalmente o artigo 22, que diz respeito a circunstâncias concretas quando aí do ambiente de tomada de decisão. Agora, o 22 ele não é um cheque em branco, né? Mais uma vez, há que se ter muito cuidado com a questão da documentação. Como se fala no enfrentamento ao Covid de testar, eu acho que na administração pública é documentar, documentar e documentar. E aí vale tudo, print de tela de sistema, notícia de site. E isso por quê? Isso porque a gente tem que ter cuidado
E aí, Luiz Fernando, foi muito bem lembrado, né? A história nos ensina para evitar situações que ocorreram há 10 anos atrás, quando do enfrentamento ali daquelas chuvas na região serrana. Há que se ter cuidado com certo viés retrospectivo que alguns órgãos de controle acabam incorrendo, né? Essas ações tomadas pelo poder público vão ser avaliadas muito tempo depois. E aí, a lembrança, o impacto emocional do corona já vai ter se esvaído, esperamos todos nós. Então, é por isso que é muito importante esse cuidado aí na documentação. E dentro desse cuidado, eu chamaria atenção para um esforço de padronização. Nesse ponto, acho que as procuradorias têm ido bem, tanto do Estado quanto do município, gerando checklists. Os órgãos de controle, nesse caso, têm se mostrado extremamente proativos. TCE e TCM, regularmente, antes da análise de qualquer caso em concreto, já vêm expedindo alguns indicativos, algumas recomendações. E, concluindo, eu acho que esse diálogo, né, entre todos esses atores, poder público, contratado, órgãos de controle, os próprios usuários, tem que ser o mais transparente possível. Então, publicação em portais de transparência, ampla publicidade, abertura à participação social, isso realmente tem que ser estimulado e acho que todos têm que se dar conta de que não vão existir aí saídas fáceis, não vai existir uma bala de prata. E eu tenho medo dessas fórmulas mágicas. Por exemplo, a questão aí de intervenção em relações contratualizadas, como, por exemplo, um aumento no número de gratuidades sem previsão de fontes de custeio, né? Esse populismo tarifário, algo que, em nome de atender uma parcela da população, em nome de fazer um enfrentamento direto ao Covid, acaba não tendo uma preocupação com a sobrevivência de todo o sistema. Utilizando aí, transmitindo um pouquinho da palavra para o Tiago, eu queria usar uma coisa que eu achei importantíssima, que o doutor Luiz Fernando falou, que é muitas das coisas que a gente acaba judicializando, discutindo depois, penalizando empresas ou penalizando os cofres públicos, tanto faz nesse momento a discussão, de que a gente poderia antecipar muitas dessas discussões, trazer à mesa todos os órgãos de controle, né? E aí eu não estou falando de uma questão simplesmente da adequação da lei, mas sim de bom senso, né? Que é um dos princípios fundamentais da lei, da gente trazer os órgãos de controle antes que o problema aconteça, antes que a gente rediscuta. A questão do reequilíbrio ele é fundamental porque, também aproveitando a fala do Dr. Luiz Fernando aqui, porque a gente tem características muito comuns entre os dois negócios, números diferentes, mas características comuns. A mão de obra é muito parecida, o nível de preocupação com a geração de receita ou transmissão de receita na cidade é bem semelhante. E ambos temos apanhado muito por avaliações feitas muito tempo depois das coisas acontecerem. Então, eu acho que é o momento da gente se colocar, como ele se colocou e eu estou me colocando à disposição, de pegar todos esses órgãos de controle e ampliar esse discurso e trazer esse discurso para valor presente, para discutir agora. Eu gostaria de lembrar uma coisa, que o setor da construção mudou muito. A ERJ, hoje, é uma entidade de classe que prima pelo respeito, pelo incentivo aos códigos de ética e compliance de todo o setor. Então, no instante que nós estamos colocando esses pontos de código de ética, de equilíbrio, tudo nós estamos colocando na maior transparência possível. Abrir o livro e dizer, está aqui o problema. E não pode ser, como disse o Tiago, não é para resolver. Tem que se estudar. Eu acho, Tiago, que a pior solução é parar uma obra. Mas que vão ter que ser paradas algumas, vão. Eu não tenho a menor dúvida. E aí é mais ou menos o que os médicos estão sofrendo agora, de escolher quem vai ter ventilador e quem não vai ter ventilador. Não tem jeito. Isso vai acontecer. Agora,
gostei muito de você dizer, e eu vou transmitir isso aos meus associados, que se documentem, que preparem a sua documentação da melhor forma possível para, na hora que tiver que ou parar, ou reequilibrar, ou dar continuidade, eles estejam fundamentados. Eu acho que nós estamos diante de um... Eu, mais velho aqui, nunca vi nada parecido e acho que não vou ver. Acho que poucas pessoas no mundo viram algo como nós estamos vivendo. Eu estou à disposição, Cláudio, Tiago, a ERST está aberta, é uma casa aberta para todos. E, infelizmente, hoje, nós representamos, ou felizmente representamos, um grupo de empresas médias e pequenas, porque nós não temos no Rio de Janeiro empresas grandes. Eu fico muito feliz com essa nossa conversa aqui hoje, porque os pontos de convergência foram muitos, né? Em última instância, o que nós estamos falando aqui é da necessidade de arranjos que envolvam todas as partes, principalmente os órgãos de controle, que eu acho que não podem se omitir nesse momento, acho que eles têm que realmente se sentar à mesa, e para que haja esse diálogo, há que se adotar a maior transparência possível. Concessões, eu volto ao conceito, essa onerosidade excessiva, ela é qualificada, aqui ela é bilateral, fatalmente concessões recíprocas vão ter que ser feitas, né? Tem que haver aí esse concurso entre todas as partes envolvidas e um maior esforço de coordenação interfederativa. Eu acho que fatalmente estados e municípios vão precisar do apoio da União para tentar salvaguardar ao máximo os contratos já pactuados e a continuidade da prestação dos serviços públicos.